da justiça, dos processos, da PGR portuguesa, através da imprensa. Eu vi na imprensa que temos casas, eu tenho casas em Sintra, no Algarve, cofre num banco com milhões de euros. É tudo falso, é tudo mentira. Eu não tenho casas lá, não temos casa nem a minha mulher, não temos cofres no novo banco, nem eu, nem ela, nem nenhuma das nossas empresas. E então isso tudo vê-se claramente que há uma vontade aí de compensar uma falta de legalidade por uma forma de legitimidade ao nível da opinião pública, fazendo uma percepção assim de escândalo, de milhões e de coisas tão... Nós fomos para Portugal quando era a crise, todos os nossos investimentos, os investimentos da minha mulher, nomeadamente, passaram pelo Banco de Portugal, não é? O Banco de Portugal deu um parecer, não é? FASEC, a explicar que o dinheiro que saiu de lá veio da Unitel, não tem problema, todas as medidas de verificação de branqueamento de dinheiro foram feitas de forma satisfatória. E agora é que a justiça portuguesa, o Portugal está armado estamos a descobrir, não sabíamos, isso tudo da minha parte é completamente ridículo e inquieta-me, porque estou a ver uma justiça portuguesa por razões que são deles, mas quase às ordens da agenda política angolana. Nós temos introduzido na justiça portuguesa todas as provas a demonstrar que aquela carta rogatória que veio de Angola não pode ser em qualquer país sério, e nomeadamente na União Europeia, aplicável. Tem a cópia do tal passaporte do Bruce Lee. A juíza pode dizer que não serviu, que era um pormenor, mas ela é que meteu lá dentro do dossiê, não fomos nós, não fui eu. O relatório também é completamente falso dos serviços de segurança. Também temos mostrado um documento que até é muito interessante, que é um documento que a Sodiam também usou, mas que consta do dossiê do julgamento de arresto em Luanda, que demonstra que não pode ter vindo de um ataque informático. Não foi o tal de Rui Pinto do Benfica que foi atacar as nossas o nosso sistema informático e que foi puxar esse documento, porque esse documento tem um pequeno número, que é o número da imprensa do nosso escritório em Lisboa, Avenida da Liberdade. Ou seja, é um documento que foi fisicamente roubado. Então, imagine só o Rui Pinto de noite, sozinho, a vir roubar documentos físicos. Aquela história toda a dizer isso, é um vigilante, quer o bem dos angolanos, que acha que os corruptos têm que ser expostos. Isso não... Mais alguns meses, pouco a pouco, essa teoria toda, esse filme todo, acho que vai começar a desabar. Em todo caso, nós não somos intimidados, nós somos organizados, vamos defender, somos inocentes e vamos prová-lo, vamos trazer todas as nossas peças e não vamos ser dignos realmente da herança política que é a nossa, e nós vamos ser dignos do José Eduardo Santos e assumimos essa posição mesmo, que vamos mostrar realmente caráter. E vamos defender. Eu tenho a informação de que o Governo quer estender o arresto dos vossos ativos na Galp. Na última sessão, entre as partes de um tribunal holandês, está a ser exigida a apresentação de provas da ilegalidade da vossa entrada na Galp. Quais têm sido os argumentos de razão, quer da Sonangol, o seu, e o que pede o tribunal holandês? A estratégia judiciária da Sonangol segue em direta linha a posição das autoridades angolanas, da justiça e diretamente sobre a orientação superior, e fundamentalmente tenta explicar que nada do que tem sido realizado como investimento, nada do que foi constituído como património ao longo dos anos, de qualquer pessoa que seja da família do José Eduardo Santos, é legítimo. Como ele gosta de dizer, foi adquirido, foi dado de bandeja, e é um princípio que entende-se que se aplique sem outra consideração a todos os ativos, todas as empresas, as contas bancárias, sem tomar a consideração a personalidade jurídica das pessoas físicas, mas também das empresas,
E de uma certa forma tem sido essa estratégia judicial da Sonangol para tentar dizer que a minha participação na Amorim Energia é só fruto de influência política e que é um negócio que a Sonangol podia ter feito sozinha, mas que eu fui imposto por influência política como parceiro. De lembrar que o Sr. Amorim chegou a Angola com uma parceria com a minha esposa no Banco BIC, que foi uma parceria de sucesso. Acho que participou bastante na criação de valor, criação de riqueza, promovendo oportunidades para muitos empresários angolanos e então contribuindo ao crescimento da economia, à criação de emprego. E esse investimento indireto na Galp tem sido um dos que teve mais sucesso ao nível do que Angola já fez ao nível internacional, e nomeadamente a Sonangol. O que me deixou muito triste e chocado foi realmente participar neste processo na Holanda, onde a Sonangol estava a tentar, através do seu advogado holandês, convencer o tribunal holandês de que Angola, sob a presidência do José Eduardo Santos, foi um dos piores regimes que a África já teve. Tinha um tradutor, porque aquilo era feito em holandês, mas eu estava a olhar em videoconferência para os colegas em Angola, os dois colegas representando a Sonangol, e estava a pensar, mas com tudo que eu sei da Angola, da história da Angola, do que a Angola representa para a África, da herança política, será que em 2 anos é possível chegar a esse ponto só para tentar sujar a imagem de uma pessoa? Esse símbolo de estar num estrangeiro, numa língua estrangeira, uma Sonangol, num país onde foi o MPLA que ganhou as eleições, que já em 2 anos, só para tentar sujar a imagem dele, e isso acho que não é de interesse de ninguém, não dignifica a imagem nem da governança atual, nem do MPLA, nem da África. Como é que reagiu às alegações da Sonangol, segundo as quais José Eduardo Santos promoveu nesta empresa o maior esquema de corrupção? É o paradoxo. O paradoxo de ser a Sonangol a acusar o José Eduardo Santos de corrupção, de estar na base da corrupção em Angola, e que o problema da corrupção em Angola é a família do presidente José Eduardo Santos, e nomeadamente a filha e o genro. E o filho também, que já está também inquietado em Angola há quase 1 ano. Toda a gente sabe que há um problema de corrupção em Angola. Houve um problema de corrupção em Angola. Que o facto de termos tido, no fim da guerra, um crescimento económico muito forte, tem criado muito investimento público, e que o investimento público acompanhou-se muito excessos, uma incapacidade de controlar a despesa, e muitos desvios. E então houve 2 grandes fontes de corrupção em Angola. Uma tem sido as obras públicas, e nós não temos empresa de obras públicas, e outra tem sido a Sonangol. O facto de tornarmos numa potência petrolífera, com quase 2 milhões de barris, numa certa altura a $120, cria obviamente muitas oportunidades, e uma grande autogestão, ausência de controle, digamos, de fiscalização da Sonangol. Mas sabe-se que em Angola, o epicentro da corrupção então tem sido a Sonangol. Toda a gente sabe que a quase totalidade dos diretores que têm passado pela Sonangol, todos têm empresas que prestam serviços para a Sonangol, que ficaram com os ativos da Sonangol, que celebraram contratos bilionários com a Sonangol, contratos leoninos que foram feitos à custa da Sonangol e do interesse público. A tal ponto que em 2014, se não estou em erro, o PCA da Sonangol, daquela altura, o Dr. Lemos, escreveu uma carta ao Presidente da República a explicar que a Sonangol estava numa situação de pré-falência. Isto tudo por causa da má gestão e da corrupção. Foi inclusive neste contexto que a minha esposa, a engenheira Isabel dos Santos, foi enviada para lá, e ao contrário do que se tem dito agora na comunicação social e a percepção, a imagem que tentar-se criar, que ela teria ido lá por oportunismo e para ficar rica, ela teve que abandonar os seus negócios, que sofreram obviamente num momento difícil da economia angolana,
e ao mesmo tempo ela foi para lá o pior momento possível. O barril estava abaixo dos $30, havia nem sequer 2 semanas de estoque de combustível para o país todo. Os bancos estavam a ameaçar precipitar a falência da Sonangol, especialmente porque ela não é ingênua e que sabia que ir para Sonangol 1 ano antes da reforma política do país era assumir um grande risco político. Mas obviamente na altura a ideia era